essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que tem nos amado, tem se preocupado conosco, embora não tenhamos nada para dar a Deus. Jesus falou que se a gente não clamar, as pedras clamam, os pássaros louvam ao Senhor. E eu fico impressionado, irmãos, que as pessoas dizem que acreditam em Deus. Muitas pessoas, principalmente num país como o Brasil, que é na sua maioria cristão, eles dizem que acreditam em Deus. Muitos até têm um relacionamento, tira momentos da sua vida para falar de Deus, para orar, para rezar. Mas o que eu fico abismado, impressionado, é a maneira com que as pessoas querem se relacionar com Deus. O que a gente vê aí é que as pessoas querem aquilo de material que eles necessitam, porque acham que a felicidade está nas coisas materiais. Eles querem o Deus da bênção, eles querem o Deus da prosperidade, eles querem o Deus da saúde, o Deus da vitória, o Deus que restaura famílias, né? Eles querem tudo de Deus. Só uma coisa eles não querem: ter um relacionamento com Deus. Como a irmã falou aqui, que com Deus é casamento. Deus nos convida para casar com Ele. Por quê? Porque casamento é relacionamento de intimidade. É uma entrega, não é? É uma proposta de entrega. Por isso que Jesus, ele fala uma coisa muito fantástica ali no livro de Marcos. Não, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, Jesus diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ou seja, veja bem, aonde estão as belezas deste mundo? Aonde estão as coisas feias deste mundo? De onde provém as boas relações, o amor, as tragédias? De onde provém? Provém do nosso pensamento, não é verdade? É do nosso pensamento, até porque cada um tem o seu gosto. Se você convidar 2, 3, 4, 5 pessoas para escolher a cor de um carro, cada um vai escolher uma cor. Um modelo de um carro, cada um vai ficar feliz com aquele modelo que é o que ele olha e se agrada, é de acordo com o pensamento dele. Entendeu? Então, o nosso problema, ele está aonde? No nosso pensamento, na nossa maneira de olhar. Jesus falou que se o seu olho for bom, tudo à sua volta será bom. Se o seu olho for luz, tudo à sua volta será luz. E é por isso que Deus, ele fala claramente, lá no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 6 em diante, Deus fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, aproveita enquanto você está vivo, busque ao Senhor
Tem gente que fica esperando ficar velhinho para buscar o Senhor, né? Principalmente o jovem. O jovem, por causa da riqueza, da saúde que ele tem, da força, da energia que ele tem, ele acha que ele não precisa de Deus, ele não tem espaço para Deus. Ele não vai perder tempo de ler uma Bíblia, ele vai ficar 1 hora, 2 horas em uma academia, né? Se sacrificando, às vezes até com dor, para poder deixar o seu corpo mais bonito. Mas ele não consegue ficar 20 minutos lendo uma Bíblia para deixar o seu espírito mais bonito. O corpo vai morrer. Por mais que você dedique ao corpo, você está apenas perdendo tempo, né? Você está perdendo tempo. Não sou contra você cuidar do corpo, não é isso que eu estou dizendo. Você quer fazer 1 hora de academia, você faz. Mas já que você tem essa disponibilidade, dedique pelo menos 20 minutos para Deus, para ler a Bíblia. Como o irmão disse aqui, ele leu a Bíblia em 40 dias, não é? Para ler a Bíblia, para orar, para ouvir um louvor, para tudo e fala, agora eu vou ouvir uns louvores, porque eu quero adorar, eu quero ter um relacionamento com Deus, agora eu vou ler a Bíblia, porque eu quero ter mais conhecimento do projeto de Deus. Aí sim, mas o tolo, ele é iludido pela vaidade desse mundo e pelo pensamento que colocaram nele, ele não consegue se livrar dessa cultura inútil que existe nesse mundo aí, que é realmente uma cultura inútil, uma cultura de fingimento, de ilusão, de mentira, é só mentira em cima de mentira, falsidade em cima de falsidade. Ele não consegue se livrar disso daí. Por quê? Porque ele não acha tempo, ele não tem tempo para ler a Bíblia, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para o Deus verdadeiro. Ele quer servir ao Deus dele, e o Deus dele só faz a vontade dele. Esse Deus não existe, irmãos. Esse Deus que só faz a sua vontade, ele não existe, esquece isso daí. Tome uma atitude de verdade, traz para a matemática, para a realidade, para a razão. As coisas verdadeiras elas são provadas pela matemática. Igual 2 mais 2 é igual a 4, isso é fato, isso é real. Não adianta você achar que porque Deus é bom, agora estamos vivendo na época da graça. Olha, exatamente porque Deus é bom, exatamente porque Deus é amor, ele tem que ser 100% justo, senão ele não é Deus. Eu não entendo o Deus que essas pessoas estão cultivando aí na mente delas. Por isso que Deus fala aqui no versículo 4 de Gênesis, eu vou ler para vocês aqui no versículo 4 de Gênesis, no capítulo 5, olha o que Deus fala. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-se-lhe o seu semblante. Isso acontece muito em casamento, irmãos. Em relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre genro e sogro, né? A pessoa não faz a vontade do outro, o outro descai o semblante, entra um espírito de ciúme, um espírito de inveja, e um monte de pensamento do inferno entra na cabeça da pessoa, e ali começa a deteriorar o relacionamento. Começa a enferrujar o relacionamento começa a ficar feio, você já começa a olhar a pessoa com olhar feio, não é? Você vai perdendo a luz de Deus, porque o seu semblante se descai por causa da maneira com que você analisa aquela situação. Se o próprio Deus aqui, ele não aceitou a oferta de Caim, Caim devia perguntar para Deus, falar, Senhor, por que o Senhor não aceitou a minha oferta? Aonde que eu errei? Aonde eu estou errando? Aonde eu estou falhando? O que eu devo melhorar para agradar ao Senhor?
Nós temos que agradar a Deus, irmãos. Não é porque Deus precisa, não. Deus não precisa de nada nosso, não. Nada. Deus criou essa forma de relacionamento com Ele para que a gente fosse dependente dEle, desejasse amá-lo, desejasse agradá-lo, desejasse ter fé no projeto dEle para o nosso próprio bem, que é uma forma que Ele usa de você, por amor, transformar a sua vida. Porque se Deus quisesse, Ele estalava o dedo e você fazia a vontade dEle e acabou. O projeto de Deus não é esse, não. Você tem livre-arbítrio, entendeu? Ele vai tentar de todas as formas mudar o seu pensamento, o seu sentimento, o seu desejo para o seu próprio bem. Deus não vai ganhar nada com isso, não. E aqui, Deus disse, né, descaiu-se-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele deves dominar. Olha só que coisa interessante, irmãos. Todos nós aqui já passamos por uma situação dessa. Às vezes você consegue se desentender, você consegue amaldiçoar, você consegue brigar com quem você ama. Às vezes com a pessoa que você mais ama, você consegue, às vezes, menosprezar, você consegue, às vezes, desagradar, você consegue ofender, amaldiçoar essa pessoa. Por quê? Porque entra aquele pensamento errado em você, né? Você se ira, muitas vezes você nem demonstra, mas lá no fundo entrou aquele dardo inflamado em você, e você não consegue dominar. O que Deus fala? Olha, e sobre ele dominar. Entendeu? Você deve dominar. Quando vem um pensamento do inferno na sua vida, não interessa quem causou, não interessa quem tem razão, Deus manda você dominar. Por isso que ler a Bíblia é tão importante. A Bíblia foi feita para te dar personalidade, para que as palavras de Deus, o projeto de Deus, venha fazer você forte. Porque ser forte na igreja é fácil, ser forte no altar é fácil, ser forte cantando louvores é fácil, ser forte lá no monte é fácil. Agora eu quero ver você ser forte lá no seu casamento, eu quero ver você ser forte lá na sua família, eu quero ver você ser forte lá no seu trabalho, eu quero ver você ser forte na rua, dirigindo um carro. Eu mesmo sou uma vergonha dirigindo um carro, né? Porque tem um gênio terrível, né? Mas para isso estou aqui, lutando para ver se eu consigo vencer. E essa palavra que Deus deixa claro, para ti será o seu desejo, entendeu? Que vem aquele pensamento do inferno, você faz a vontade daquele pensamento, mas Deus fala com você, não, sobre ele você deve dominar. Por isso que aqui, no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, deixe o ímpio o seu caminho, que é o que Caim devia ter feito, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Na hora da dificuldade, quem tem que mandar na sua vida, quem tem que mandar no seu pensamento é a palavra de Deus, é a Bíblia. Que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, Deus ainda te perdoa, se você se converter, se você se arrepender. E Deus diz aqui no versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Então, você é convidado para andar conforme a palavra de Deus, né? Por isso que você tem que ler a Bíblia, para que você possa
se transformar, para que você tenha personalidade. Estamos vivendo em um mundo moderno, um mundo do conhecimento, um mundo que está tudo revelado. Você é chamado por Deus para servir a Deus. Não é Deus que vai te servir, não, irmão. Entenda isso, Deus te chama para você fazer a vontade dEle, não é para Ele fazer a sua vontade, não, você está enganado. Jesus falou: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, o resto Deus vai acrescentar na sua vida. E Jesus fala no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu vejo as pessoas acreditando em tudo aí, só não acreditam na Bíblia. Tem pastor famoso aí agora dizendo que para você entender a Bíblia, você tem que ler livros apócrifos, você tem que ler livros históricos. E falam com propriedade, e as pessoas estão acreditando nisso, estão desesperadas, até procurando o livro de Enoque, livro de Tobias, livro de Macabeus. Ora, se Deus precisasse que você lesse esses livros, eles estavam aqui na Bíblia. Esses livros que estão aqui na Bíblia, os 66 livros, foram separados por Deus. Mas por que eu sei disso? É muito simples, leia a Bíblia toda. Os 31.105 versículos dela, os 66 livros, leia. E leia o livro de Tobias, leia o livro de Macabeus, leia o livro de Enoque. Eles vão contradizer tudo que está escrito na Bíblia. Agora, nosso Deus não é um Deus de contradição. Não é? Se eu disser para você, olha, para você ir para Curitiba, você tem que ir para o sentido norte. Aí vem um irmão aqui e diz: não, para você ir para Curitiba você tem que ir para o sentido sul. Todo mundo sabe a verdade qual que é. Curitiba só tem um jeito de você ir para o norte. Se você for para o sul, você vai parar lá no Uruguai, Argentina, Paraguai. Você não vai parar em Curitiba. Qual que é a verdade? É seguir o sentido norte. Então, essas pessoas, Jesus falou que os falsos pastores iriam vir vestido de pele de ovelha. Os escribas e os fariseus, os mais entendidos da Bíblia, foram que incitaram o povo e praticamente obrigaram os romanos a matar Jesus. E por que apesar deles conhecer a Bíblia profundamente, de viver para a igreja, de viver para a religião, por que eles não entenderam e não aceitaram a palavra de Jesus, sendo que Jesus pregou apenas a Bíblia? Por quê? Por causa das contaminações dos livrinhos, das revistinhas, das tradições, né? O judeu mesmo, o que vale para ele são as tradições. Há muitas religiões aí enormes no mundo, o que vale são as revistinhas, os livrinhos que eles escrevem. E as pessoas acreditam, gente. Pelo amor de Deus, que Deus é esse que você está procurando? Para ler a Bíblia você não consegue. Para ler tudo quanto é imundície que o homem escreve, você tem tempo e acredita. Dessa forma, como tolo, você não vai alcançar o reino de Deus. E é muito simples alcançar o reino de Deus. Jesus diz assim lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, e aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Ou seja, o que Jesus pregava, o que ele anunciava? A Bíblia. Ele anunciava o reino de Deus, não era o reino do homem, não era a palavra do homem, era a palavra dele. É esse projeto maravilhoso que promete para nós coisas impossíveis
Por isso que Jesus fala, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu pergunto para você, é possível para o homem vencer a morte? Não é. Se fosse assim, se o homem pudesse vencer a morte, nenhum bilionário morreria, nenhum dono de hospital morreria, nem ele nem a família dele. Tem gente construindo bunker aí achando que vai viver eternamente porque está construindo uma fortaleza. Um iludido, um hipócrita, um tolo. O único que pode fazer você vencer a morte chama-se Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o médico dos médicos, aquele que tudo pode, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. Uma pessoa perfeita, 100% justo, 100% puro, 100% honesto. Esse é o Deus da Bíblia, não é o Deus da religião, não é o Deus que você cria na sua cabeça. Se você quer realmente mudar a sua vida, se você quer ter prosperidade aqui na terra, se você quer realmente ter futuro, vencer a morte, você tem que ler a Bíblia para que ela passe a ser mais forte do que os seus pensamentos. Estamos lendo o livro de Levíticos, no capítulo 3, que diz a palavra do Senhor assim: e se a oferta for sacrifício pacífico, e se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor, e a porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Aqui me parece que fressura é fígado, coração, e ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho me parece que é gordura, que está sobre o fígado com os rins, tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha, que está no fogo. Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor. E se a oferta for de gado miúdo por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito, o oferecerá. E se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a sua cabeça, sobre a cabeça da oferta, e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Alimento é da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra perante o Senhor, a oferecerá. E porá a sua mão sobre a sua cabeça e a degolará diante de toda a congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e os redenhos que está sobre o fígado, com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote os queimará sobre o altar. Alimento é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor.
estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Irmãos, é muito interessante essas leis aqui de Levíticos. Imagina naquela época uma pessoa que não conhecia Deus e ela vai conviver com o povo aqui escolhido por Deus, com o povo que conhecia Deus e estava recebendo essas leis de Deus, cumprindo essas leis, e eles falam, não, nenhuma gordura nem sangue você pode comer. O leigo, aquele que não entendia, ele não ia obedecer, porque era normal a pessoa matar um animal e tomar o seu sangue, comer a gordura. Eu mesmo, quando morava na roça, eu cansei de ver. Lá a gente não tinha açougue, não tinha, né? As pessoas se reuniam, compravam um boi e matavam. E muitas vezes eu ajudava lá. Quando eles abriam o boi ao meio, que acaba tendo muito sangue dentro da barriga do boi, as pessoas faziam filas com canecas, com latas, e pegavam aquele sangue e bebiam, quente ali na hora. Isso eu vi com meus próprios olhos, né? Quem duvidar disso aí é só perguntar para os mais antigos, assim como eu, né? Que eu não sou velho, eu sou antigo, né? Então, você vai saber dessas coisas. Então, para que você entenda Levíticos, é muito importante você compreender o contexto da Bíblia e compreender o contexto histórico, como aquele povo vivia naquela época, qual era a cultura, como se comia, como se vivia, para que você entenda, porque a pessoa ia dizer assim, olha, esse pessoal é louco, o que tem em comer sangue, o que tem em comer rato? Não é? Até hoje não tem gente que come rato? Tem gente que come rato, tem gente que come cachorro, e vai por aí afora, né? Tem gente que come morcego, vários países aí, né? Tem gente que come vários tipos de inseto, tem gente que come até pernilongo, não é? Tem tribos que comem pernilongo, né? Então, você tem que entender o contexto. Por quê? Porque hoje, com o advento da ciência, que Deus trouxe, né, toda a ciência dada por Deus, hoje nós sabemos que no sangue, tanto do ser humano como dos animais, há muitos vírus perigosíssimos, né? Há muitas doenças incuráveis, doenças, inclusive, que podem dizimar pessoas, né? Nós vemos exemplo aí de pandemias, de peste bubônica e vai por aí afora, né? Por exemplo, muitas pessoas que comem rato não sabem, mas o rato ele pode transmitir doenças terríveis e essa doença passar para toda uma população, né? Às vezes, nos Estados Unidos mesmo, conforme a época lá que dá uns ratinhos lá, às vezes dizimava 30% a 40% de uma tribo indígena. Então é importante entender isso. Hoje nós sabemos. Mas naquele tempo as pessoas não sabiam, tinha que ser pela fé. Você não ia tomar o sangue e comer a gordura, nem comer rato, pela fé. O que acontece com a nossa vida hoje? É a mesma coisa. Temos que viver pela fé. A promessa de Deus de ressurreição e vida eterna é pela fé. A nossa transformação é pela fé. Né? Muitas pessoas, muitas igrejas estão pregando que você tem que dar dinheiro, que você tem que fazer propósito, que você tem que fazer, porque Deus vai realizar. Esse ano é o ano da promessa, esse ano Deus vai transformar a sua vida, esse ano Deus vai te abençoar, você vai ser a pessoa mais abençoada da terra. E as pessoas estão acreditando nisso. Muitas vezes Deus vai te provar, muitas vezes Deus vai te deixar no deserto, na água, no fogo, porque você precisa, porque Ele te ama. Deus fala, eu repreendo e castigo aquele a quem amo, assim como você repreende um filho que não sabe o que é certo e o que é errado, e você, por amar ele, para que ele não seja prejudicado, para que ele não sofra,
você repreende, você faz isso por amor. Assim Deus também faz conosco. Essa história de você achar que Deus tem que fazer a sua vontade, você está enganado. O que você tem que pedir a Deus para que Deus faça a vontade dele na sua vida. Não importa o que vai acontecer amanhã, se você vai passar por uma dificuldade, por um sofrimento, por uma perda, mas você tem que ter fé, como diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, né? Que Deus, você tem que crer que Deus existe, que Ele é que é o galardoador daqueles que o amam. Então você tem que desejar amar a Deus, você tem que lutar contra a frieza do seu coração, contra o seu pensamento materialista. Eu sei, irmãos, o quanto que é difícil amar a Deus. É difícil para todos nós. É muito bonito na igreja as pessoas ficarem naquele transe psicológico ali, entendeu? Mas esse amor sem efeito, ele não vale nada. Entendeu? Um amor que satisfaz só você, ele não serve. Por isso que muitas pessoas matam os seus cônjuges. Filho mata pai, pai mata filho, por quê? Porque, eu amo, mas eu amava meu pai, eu amava minha mãe, eu amava meu filho, dava vida por ele. Mentira! Você estava amando a você só, você só ama você. Você não está amando direito, você não compreendeu ainda o que é amor. Amor é o que Jesus demonstrou, Ele deu a vida por nós, sem a gente merecer. Ele deu a vida por nós, sem você ter nada para dar para Ele, sem você merecer ainda. Isso é amor, isso é exemplo de amor. Agora a gente não, diz que ama os outros, mas só quer fazer a nossa própria vontade. Só quer viver para si mesmo. Isso não é amor. O amor, ele está descrito em 1 Coríntios capítulo 13, você tem que ler lá. Isso lá é amor. Mas pastor, quem vai viver um amor desse para o homem? Não? Claro, porque você não quer aceitar a palavra de Deus, você não quer mudar nunca, você quer viver do seu jeito, você quer impor a Deus o seu projeto. Essa é a verdade, entendeu? Não adianta fogo de palha com Deus, essa conversa fiada não adianta. Foguinho de palha, esse amorzinho fingido, devagar. Você tem que compreender o seguinte, você tem que admitir, olhar para você no espelho e admitir, eu ainda não amo a Deus. Eu estou gostando de Deus, mas amando, adorando, nem pensar. Quando você começar a assumir a realidade que você precisa de determinar para você, você precisa de dominar o seu pensamento, você precisa de dominar o seu sentimento, você precisa de dominar o seu desejo. Quando você determinar isso para você e começar a dizer, fala, Senhor, eu preciso de te amar. Senhor, eu tenho que ter um amor sobrenatural pelo Senhor. Senhor, eu preciso de amar a tua palavra. Eu preciso de querer ler a Bíblia. Eu preciso de querer orar. Eu preciso de querer ouvir louvores, Senhor. Eu preciso de me emocionar com a tua presença, de sentir a tua presença. Eu preciso do Senhor na minha casa. Eu preciso que o Senhor ande comigo, assim como Moisés falou com Deus. Deus falou, vai, eu vou mandar um anjo aí junto com você. Não, Senhor, o Senhor tem que ir conosco, o Senhor tem que andar conosco, o Senhor tem que ir conosco. Você tem que acordar e pedir, Senhor, anda comigo hoje, vai comigo hoje. Como que você vai mudar se você não quer? Você acha que você vai acordar um dia, né? Um amor sobrenatural por Deus? É que tem gente que fala assim, eu não sirvo, não nasci para ser pastor, entendeu? Não nasci para louvar, eu não nasci para ler a Bíblia, eu não nasci para nada, entendeu? Nasci só para fazer o que eu quero. Isso não existe com Deus, irmão. Nós acabamos de ver aqui a palavra de Deus, a igreja, os louvores, a oração, tudo isso é para a nossa conversão, é para a gente mudar de pensamento, mudar de sentimento, mudar de desejo, mudar de direção, chama conversão.
Quando vos converter de todo o coração. Como que você vai para o céu? Quando? Como você vai? Você vai do jeito que você está, é isso? Chega lá, você vai mandar nos anjos, você vai mandar em Deus, entendeu? Você que vai determinar tudo. Ora, Deus é maravilhoso, Deus é bom, mas tudo tem limite. Tudo tem limite, nós não vamos morrer perfeitos, não, mas o que Deus falou para Caim aqui é o que importa. Tá bom, o pensamento ruim veio na sua cabeça, você ficou irado, mas você tem que ter domínio, você tem que ter personalidade, entendeu? E é para isso que somos chamados, irmãos, para adorar a Deus, para servir a Deus, para desejar a presença de Deus na nossa vida, amém, irmãos?